Como perder o medo de conversar com o cliente, como perder a timidez de puxar a conversa com o cliente. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos imaginar uma pessoa bem tímida, ao ponto de ter vergonha de dar bom dia para outras pessoas, para as pessoas que não conhecem. Uma pessoa que tenha vergonha de dar bom dia, boa tarde para alguém que não conhece. Uma pessoa que quando chega nos locais não conversa com ninguém, mas não porque a pessoa é orgulhosa nem nada do tipo, mas porque tem vergonha de conversar, fica com o pé atrás de não puxar conversa. Vamos imaginar essa pessoa. Será que essa pessoa existe? É claro que existe, né, pessoal? Eu digo isso porque essa pessoa que eu tô falando era eu. Eu era assim, pessoal. Antigamente, eu chegava nos locais, não puxava conversa com ninguém, ficava só na minha ali. Quando a pessoa puxava conversa comigo, eu só ficava ali, concordava assim, tá bom. Falava só o básico mesmo, sim, não, talvez, tá bom. Mas não porque eu não queria conversar, porque eu não sabia o que conversar, ficava tímido. Aí eu era dessa forma. E como eu falei, tinha vergonha, tinha timidez até para dar bom dia para pessoas que eu não conhecia. Era muito difícil. Só quando a pessoa falava primeiro, né, bom dia, aí eu falava bom dia, mas falava meio acanhado. Mas como eu já falei, né, não por me achar nem nada, mas é porque eu era tímido a esse ponto. Por isso que eu estou dizendo que existem pessoas dessa forma. E quando a gente se torna barbeiro, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado com a timidez, né? Porque a conversa ali, a interação com o cliente ajuda muito na fidelização do cliente. Eu, quando iniciei, eu ainda tinha essa vergonha de conversar com o cliente. Quando era cliente próximo, que era amigo, era familiar, bem próximo, aí eu conversava tranquilamente. Mas quando chegava um cliente que eu não tinha muita intimidade, até falava assim um pouco, mas que eu não tinha muita intimidade, eu já ficava meio com vergonha, não sabia qual assunto conversar e ficava com esse receio, né? Então eu vou passar aqui o que foi que eu fiz, né, que melhorou para mim, que ajudou bastante. Vou passar também para vocês. Primeiro eu quero deixar claro aqui, se você tem timidez, não sabe o que conversar com o cliente, fica com receio de puxar uma conversa e a conversa acabar quando estiver conversando com o cliente, saiba que isso passa, pessoal. O que você não pode deixar com que esse medo impeça de você começar a puxar uma conversa. Muitas vezes eu percebi que só de eu puxar a conversa com o cliente já ia levando a conversa, alimentando a conversa, e quando der fé eu terminava o atendimento e o bate-papo com o cliente tinha sido bem bacana. O cliente, pessoal, também gosta de puxar assunto. Eu tinha esse pensamento, né, que só eu que tinha que puxar a conversa com o cliente, mas a gente vai percebendo que na medida que a gente vai começando a conversar, o cliente também vai puxando assunto, e uma conversa vai gerando outra conversa, um assunto vai gerando outro assunto. A gente tem que perder esse medo de iniciar, de começar uma conversa, entendeu? Porque muitas das vezes eu acredito que esse medo tá só na nossa cabeça. O cliente, quando a gente puxa a conversa com o cliente, na maioria das vezes o cliente também conversa, também puxa assunto, também pergunta coisas a gente, e a gente vai conversando naturalmente. Então, o que foi que me ajudou? Eu quero falar aqui para você, por experiência própria, que isso não muda da noite pro dia. Pelo menos para mim foi assim, não mudou da noite pro dia. A cada dia eu ia puxando a conversa com o cliente. Às vezes tinha momentos que eu não sabia o que conversar com o cliente, mas depois eu ia procurando, assim, enquanto eu estava cortando o cabelo, eu ia procurando algum assunto, alguma pergunta para fazer para o cliente, e assim a conversa ia fluindo aos poucos. Não foi da noite para o dia que eu comecei a interagir com o cliente. E você vai perceber também que é super tranquilo você puxar a conversa com o cliente também vai, na maioria das vezes, alimentando a conversa, né? Deixando a conversa fluir. Então a primeira coisa é você dar o primeiro passo. Não deixe que o medo impeça de você iniciar uma conversa, mesmo que você tenha por dentro assim, eu vou iniciar a conversa, mas não sei o que é que eu vou falar depois da resposta do cliente. Mas fale mesmo assim. Por exemplo, você pergunta para o cliente, tu gosta de futebol? O cliente pode responder sim ou não, só essas duas respostas, né? Ou sim ou não. Ou pode falar um pouco mais, gosto, torço para tal time. Aí, tu torce também? Ou seja, às vezes o cliente também puxa a conversa e assim a conversa vai fluindo. Então, dê o primeiro passo, tome a iniciativa de iniciar a conversa com o cliente, mesmo que você não tenha o que conversar depois que o cliente falar, mas vá
vá pensando em alguma coisa para perguntar para o cliente, algo que você viu ali que o cliente gosta. Por exemplo, se você sabe que o cliente gosta de carros, se você sabe que o cliente gosta de moto, gosta de computador, tente puxar algum assunto relacionado a isso, que você vai ver as conversas fluindo automaticamente. Então você tem que ter a iniciativa de puxar a conversa. Eu era dessa forma, como eu falei para vocês. Quando chegava um cliente que eu não tinha conhecimento, era complicado, pessoal. Quem já passou por isso entende bem, né? Então é bem complicado quando a gente é tímido, que chega alguma pessoa assim que a gente não conhece, né, pra cortar cabelo com a gente. Hoje em dia, onde eu chegar, se uma pessoa puxar assunto comigo, eu converso com a pessoa tranquilamente, mas antigamente não era assim. E se funcionou para mim, também pode funcionar para você. Tome a iniciativa de iniciar a conversa, não fique com medo de conversar, não deixe que esse medo impeça de você conversar com o cliente, porque como eu falei, a conversa com o cliente é muito importante para a gente fidelizar o cliente também. Às vezes o cliente está num dia ruim, foi um dia ruim em casa ou no trabalho, aí vai para a barbearia, aí você conversa com ele, aí ele fica mais animado. É muito bom a gente atender, saber conversar com o cliente, puxar conversa, distrair o cliente, né? Às vezes o cliente está muito preocupado e vai para a barbearia mais para puxar alguma conversa, para interagir com o barbeiro. Então perca esse medo, dê o primeiro passo de iniciar uma conversa, e aos poucos você vai ver que a conversa pode ir fluindo. Como eu falei, não funcionou para mim da noite para o dia. Um dia eu puxava um pouco de conversa, no outro dia eu já puxava um pouco mais, e assim aos poucos foi que eu fui melhorando. Então tenha paciência também, mas não deixe de iniciar, de dar o primeiro passo, e aos poucos você vai vendo os resultados. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não se esquece, deixa o like aí para nos ajudar, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. E deixa aí seu comentário, fala se você já passou por isso, se você está passando por isso. Deixe seu comentário aí, que isso vai nos ajudar bastante. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!